Pode sentar, povo santo de Deus. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Primeiro domingo do ano de 2026. E você veio oferecer um culto racional para Deus, né? Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó. Tá aí já? O que é que diz o tema aí? Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, preste atenção. O que você vai ouvir hoje aqui, você nunca ouviu antes. E a partir de hoje, você vai ter uma compreensão do que realmente significa ter uma aliança com Deus. Porque a gente ouve muito falar disso, né? E a gente até assume isso para a nossa vida. Eu tenho uma aliança com Deus. Mas sabia que nem você tem a compreensão do que significa ter uma aliança com Deus? Nem você tem a compreensão do que significa a profundidade de uma aliança com Deus. Então, nesse primeiro domingo do ano, eu quero falar sobre aliança com Deus, para você já iniciar o ano impactado sobre o que significa ter uma aliança. Você tem uma compreensão do que significa isso. E você iniciar o ano assim, determinado no teu coração, de ser fiel a essa aliança. E você entender como ela não pode jamais, absolutamente, ser quebrada. Então você sabe que todo culto eu sempre peço atenção, não é? Esse aqui mais ainda. Que um tiquinho que você perder já perde muita coisa. Porque toda informação que eu vou te dar aqui hoje, você nunca ouviu sobre a aliança com Deus. Isso aqui é importantíssimo para o desenvolvimento da sua fé. Então você vai começar o ano aprendendo sobre isso para nunca mais esquecer. E aí, domingo que vem, nós vamos ter o culto de quê aqui na igreja? Santa Ceia. Então, essa sua participação da Santa Ceia já vai ter um significado diferente. Amém? Então, posso contar com a sua atenção? Não durma, não converse, não se distrai com o celular. Eu sei que tem gente que usa o celular para acompanhar a Bíblia, tudo bem. Mas se você puder colocar no modo avião, para não chegar mensagem, nada de distrair, e se não cometer um pecado, né, contra o Senhor, faça isso, tá bom? Então, vamos à Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Abra aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Tema de hoje, aliança com Deus. Você vai localizar o versículo 23. Não é primeiro aos Coríntios, não, pastor, não. Porque Coríntios é uma carta. É a primeira carta de Paulo. Quando, por exemplo, Reis, não é primeira Reis, é primeiro. Porque Reis não é uma carta, é um livro. Então, primeiro livro de Reis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, aí você localiza o versículo 23. Todos me ouvem bem? Dá para ouvir bem aí, pastor Evanildo? Dá para entender direitinho? Vocês precisam entender tudo que eu vou passar aqui agora, irmãos. A partir de hoje, mais do que nunca, você vai aprender o que realmente significa uma aliança com Deus. Porque se você for perguntar para um crente, até mesmo você, se for perguntar, você tem uma aliança com Deus? Tem. Porque ele recebeu Cristo como Salvador, amém. Desceu as águas do batismo, corretíssimo. Serve a Deus, tem o Espírito Santo, excelente. Mas
se você perguntar para ele se ele compreende o que significa essa aliança, ele não compreende. Então hoje você vai compreender e isso vai dar um salto na tua fé. Quem achou 1 aos Coríntios, diga amém. Versículo 23, localizou? Diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: olha isso, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, ou a nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Vamos ler só 2 versículos para fixar e a gente começar a explicar a palavra de Deus, que é o 24 e 25. 24 e 25. Tem algumas palavrinhas aí nesses versículos que eu vou pedir que você preste atenção. Eu vou citar elas. 24. E tendo dado graças, fez o quê? Partiu. Essa palavra, preste atenção nela, partiu. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25 agora. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, ou Nova Aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então vamos começar a entender o que é uma aliança. Aliança, um compromisso mútuo e sagrado, estabelecendo uma relação especial com promessas divinas e responsabilidades humanas. Deus quer ter uma aliança conosco. Então, uma aliança, gente, é um compromisso entre 2 partes. Quando se fala de aliança com Deus, a gente está falando de um compromisso sagrado entre a parte divina e a parte humana. Então, existem promessas divinas e responsabilidades humanas envolvidas nesta aliança. Repetir. Então, nessa aliança com Deus existem promessas divinas e responsabilidades humanas. Então, quando eu decido fazer uma aliança com Deus, eu estou entrando num relacionamento sagrado e põe sagrado nisso. E nesse relacionamento estabelecido, Deus tem promessas e nós temos responsabilidades. E aí repete comigo para ir fixando. Vai lá, em uma aliança com Deus, Deus tem promessas e eu tenho responsabilidades. Pronto. É a única maneira de se ter comunhão com Deus e ser participante de suas promessas. É através de uma aliança com Ele. Nós, irmãos brasileiros, fazemos parte do mundo ocidental. O mundo é dividido entre essas 2 partes. A parte ocidental e a parte oriental, a parte do Oriente, né?
Israel e outros demais países, a maior parte do continente africano fica na parte oriental, os países asiáticos e etc. Nós do mundo ocidental, nós não sabemos, por causa da nossa cultura, que é totalmente diferente da cultura deles, nós não sabemos muito o valor de uma aliança. Nós não valorizamos muito uma aliança, principalmente uma aliança com Deus, porque isso não foi impregnado na nossa cultura desde a nossa formação ocidental. Já o povo do Oriente, eles valorizam, e valorizam muito as alianças. E eles levam muito a sério as alianças. Então, você pode imaginar comigo que todo o contexto bíblico faz parte do mundo oriental. Então, aqui a palavra de Deus tem informações muitíssimo preciosas sobre a aliança. Essa é a primeira observação que eu quero te fazer. Então, tudo que a gente receber e ouvir aqui da palavra de Deus sobre a aliança é profundo, real e muito sério. O significado hebraico para a palavra aliança é um pouco estranho, mas ao longo aqui da explicação você vai entender. Mas o significado hebraico para aliança é corte. Aliança significa corte. O que é que significa aliança? Corte. No hebraico, aliança é corte. Isso até causa um pouco de confusão, tipo assim, mas se eu estou fazendo uma aliança, como é que eu estou cortando? Você vai entender. Então a palavra hebraica para aliança, o significado é corte. Você está fazendo uma aliança com Deus, você está fazendo um corte. Outra coisa, as alianças nos tempos bíblicos, e não somente nos tempos bíblicos, mas no mundo oriental, as alianças, elas eram feitas com sangue. Que a gente está começando a entrar numa área que vai começar a abrir a sua mente. Corte, é o significado da aliança. 2, as alianças eram feitas com sangue. Um compromisso de vida e morte deveria ser estabelecido ao se cortar uma aliança. Eu quero mostrar para você alguns tipos de cerimônias, de alianças que existiam naquela época, para você saber por que o significado do nome aliança é corte e como eles levavam muito a sério essa questão de aliança. Existiam várias formas, várias cerimônias de se fazer uma aliança naquela época. Mas quando uma aliança envolvia vida e morte, que é a aliança que nós temos com Deus, essas alianças que envolviam vida e morte, elas tinham que ser feitas com sangue. Existiam vários tipos de aliança, algumas não eram com sangue. Dá um exemplo, Davi e Jonathan. A gente vê a amizade desses dois. Jonathan, filho de Saul, 30 anos mais velho que Davi, reconheceu que Davi havia sido ungido e escolhido por Deus como futuro rei de Israel. E ao reconhecer isso, Jonathan não apenas criou um respeito por Davi. Jonathan era 30 anos mais velho que Davi, mas criou uma amizade com Davi. E eles fizeram uma aliança séria. E aí eles fizeram uma cerimônia. Jonathan pegou sua capa, Jonathan pegou suas vestes, Jonathan pegou sua lança, Jonathan pegou sua espada, Jonathan pegou seu cinto e deu tudo para Davi. Como quem diz assim, eu estou te oferecendo a minha vida. Agora as tuas guerras são as minhas guerras. Ele estava fazendo uma aliança de amizade. Era uma forma de você fazer alianças naquela época. Então ele estava fazendo uma aliança de amizade sincera e profunda. Um estaria pronto e disposto a defender a vida do outro, a defender a família do outro. A partir de agora, Davi, custe o que custar, eu defendo a tua vida, eu defendo a tua família.
E a partir de agora você defende a minha vida, custe o que custar, e você defende a minha família. Então era uma forma de se fazer alianças naquela época, como várias outras maneiras. Mas quando se envolvia aliança de vida e morte, ou seja, custe o que custar, morrer pelo outro, dar a vida pelo outro, aí envolvia sangue. Por que eu estou falando do sangue? Porque o texto que a gente leu, Jesus fala sobre o sangue. Paulo diz: o que eu estou ensinando para vocês eu recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que será partido, cortado por vocês. Tomai e comei, e façam isso em memória de mim. Depois de cear, ele pegou o cálice e disse: isso é o meu sangue. Então aqui ele estava fazendo uma aliança com os discípulos e com a igreja de vida e morte. Então alianças de vida e morte no Oriente, naquela cultura, envolviam sangue. Por que o sangue? Porque no sangue está a vida de toda criatura. No sangue está a vida. Se tirar o teu braço, você não morre. Se tirar a tua perna, você não morre. Se você perder um olho, você não morre. Tem pessoas que perderam parte do cérebro, não morrem. Mas se você perder sangue, basta você perder a metade do teu sangue, que você morre. Por quê? Deus determinou isso. Palavra de Deus, Bíblia, no sangue está a vida de toda criatura. Então por que a aliança de vida e morte tinha que ser feita com sangue? Porque no sangue está a vida. Por isso que quando Paulo, ele fala o que ele recebeu do Senhor e passa para a igreja, ele fala de uma aliança de sangue, que Jesus fez com os discípulos, com a igreja e com todo aquele que cresce. Então algumas cerimônias de sangue que eu quero mostrar para você. Primeiro, é a aliança do corte do animal. Lembra que o nome aliança significa corte. Corte do animal era um tipo de cerimônia de aliança que tinha naquela época. Como que era feito isso? Vamos lá. Duas pessoas, olha só isso. Duas pessoas estão fazendo uma aliança de vida e morte entre elas. Escute bem. Duas pessoas. Como que era feito essa aliança? Você pegava o animal e cortava ele no meio. E aí você separava as partes sangrando. As duas pessoas que fossem entrar na cerimônia de aliança, uma ficava de frente para o animal e a outra ficava também de frente para a outra parte cortada. Ou seja, as duas ficavam de costa uma para a outra. As duas pessoas. As partes estão separadas aqui, paralelamente. Um indivíduo está de frente para o animal partido, uma parte dele, e o outro está aqui de frente para a outra parte. Ambos que vão fazer a aliança estão de costas. O que é que eles tinham que fazer? Cerimônia. Eles tinham que pegar e dar uma volta em círculos do animal morto. E o outro a mesma coisa, só que no sentido contrário, formando um 8. Depois que eles terminassem a volta, em círculos, em volta do animal, eles terminavam de frente um para o outro. O que é que isso significava? Significava que eles estavam desistindo da sua própria vida para dar a vida pela outra pessoa, com quem eles estavam fazendo uma aliança de sangue. Você entendeu isso? Então, um animal era cortado, partido. Por isso que o nome aliança significa corte. Por isso que Jesus partiu, cortou o pão. Porque aliança significa corte. A linguagem no passado era: vamos fazer uma aliança, vamos cortar uma aliança. Se fosse entre duas pessoas, se fosse entre uma pessoa e Deus, eu vou cortar uma aliança com Deus. Por quê? Porque você ia partir um animal, ia derramar o sangue, era o inocente morrendo pelo pecador, e aí você faria um corte de aliança com Deus. O corte, você estaria entrando
em uma aliança. Você entende isso? Então, a aliança de corte de animal era isso. A partir daquele momento, quando eles davam uma volta no animal, formando um 8 e se encontravam de frente um para o outro, a partir daquele momento, ambos estavam desistindo da sua própria vida e dizendo assim, a partir de agora, eu morro por você. Era uma aliança de sangue. Outro tipo de aliança de sangue que existia naquela época, outro tipo, era a mistura de sangue. Isso aqui já era do mundo oriental. Essa não está na Bíblia, o corte de animal está na Bíblia, mas a mistura de sangue, não. Como que era feito isso? Um corte na palma da mão e um aperto de mão. Olha como eles levavam a sério uma aliança, pessoal. Nós vamos fazer uma aliança agora de sangue, um morrer pelo outro. Então o que é que eles faziam no mundo oriental? Aqui na palma da mão, eles cortavam, deve doer, não deve, irmãos? Cortava aqui, os dois, cortavam, o sangue está derramando aqui, jorrando, eles apertavam a mão, ou pegavam no pulso um do outro, para quê? Para que simbolicamente o sangue deles se misturasse. Então, naquele ato simbólico, a vida deles estava se misturando. A partir daquele momento, naquela cerimônia no mundo oriental, eles davam a vida um pelo outro. Você tem a minha vida e eu tenho a sua. Então, a partir de agora, custe o que custar, nós morremos um pelo outro. Outro tipo de aliança era a cicatriz. Como? O corte era feito, colocava-se pólvora no corte, ou cinzas, para destacar a cicatriz como testemunho de uma aliança. Se você levar um corte hoje, apesar de que hoje a geração é meio Nutella, né? Mas a maioria aqui é da época do metiolate. Alguém lembra do metiolate? A gente gritava antes de ser colocado. Não era assim? A gente brincando de bola na rua, ralava o joelho, quando a mãe falava assim, entra aí que eu vou colocar metiolate. Antes de colocar, a gente já gritava de dor. Hoje o metiolate é Nutella. Se tiver metiolate hoje é Nutella, irmão. Não arde não. Mas o bicho ardia, que a gente chorava, gritava. Só em ela pegar assim, tirava assim, aí molhava, não era? Tinha aqueles quadradinhos na ponta, ela mostrava assim. Não. Aí ficava se tremendo assim. Aí quando ela colocava, e pronto, gente, misericórdia. Alguém é dessa época aqui do metiolate? A geração hoje não sabe nem o que é isso. Mas não era metiolate. A ideia, qual era? Naquela época, quando se fazia uma aliança de sangue. A ideia era destacar a cicatriz. Então, para destacar e ela ficar acentuada, o que é que você fazia? Você colocava pólvora, cinza, que ela ficava meio que inchada e destacada. A coloração ficava diferente da pele. Então, eles cortavam, faziam uma aliança e colocavam pólvora. Doía. Uma dor insuportável. Mas destacava a cicatriz. Ou seja, para aquele camarada que carregava aquela cicatriz, era um orgulho. Porque ele estava carregando uma aliança. Pessoas que carregam alianças são pessoas que têm honras. Quem não carrega aliança não tem honra, porque quem não carrega aliança não tem responsabilidade com nada. Quem não carrega aliança não tem responsabilidades. Então ele carregava aquela cicatriz, para ele era uma honra. Por quê? Porque eu estou carregando uma aliança. Ele colocava pólvora em cima. E a última que eu quero destacar hoje, são diversas, mas a última que eu quero destacar hoje para você é a aliança que era feita na refeição. Como assim, pastor? Vê se isso aqui te lembra alguma coisa. Presta atenção. Veja se isso te lembra alguma coisa. Pão e vinho, simbolizando carne e sangue, eram consumidos. A vida de um era colocada na vida do outro. Isso te lembra alguma coisa? Sim ou não, gente? Era a aliança que era feita em uma refeição, a aliança de sangue. Como que eles faziam? Preste atenção nisso aqui agora, redobre a sua atenção. Como é que eles faziam no mundo oriental? Vou sair do contexto bíblico para poder entrar. Eu preciso sair para poder entrar. Como que era feito no mundo oriental? Eles faziam o seguinte:
aliança de sangue na refeição. Eles matavam um animal, pegavam o sangue do animal e colocavam numa taça. Olha isso. Aí eles tinham a refeição preparada, comiam um pão, simbolizando o corpo daqueles que iam fazer aliança, e bebiam o sangue do animal. Era feito assim no mundo oriental. Então, na refeição, eles trocavam essas declarações. Este pão aqui é o meu corpo. Este sangue aqui, desse animal inocente, que foi morto em nosso lugar, é o nosso sangue. Então, eles comiam do pão e bebiam do sangue do animal. Em alguns casos, para ficar mais forte ainda a aliança, sabe como é que eles faziam? No mundo oriental? Eles faziam assim, ó. Corte na mão, derrama o sangue na taça. O outro, corta a mão, derrama o sangue dele na taça. Os sangues se misturavam. A vida dos dois se misturava. Então o que é que eles faziam? Pão, simbolizando o nosso corpo, e o nosso sangue misturado numa taça, colocava um pouco de vinho para misturar o sangue de um e o sangue do outro, e eles bebiam aquele vinho com sangue. A partir de agora, nós temos uma aliança de sangue. Irmãos, e como era uma aliança que envolvia vida e morte, eles bebiam sangue e faziam declarações de maldições. Se eu quebrar essa aliança, isso e aquilo vai acontecer comigo. E como era uma aliança de vida e morte, não tinha punição de doença, não tinha punição econômica, nada disso. A punição era morte. Se você quebrar, guarde isso agora. Se você quebrasse essa aliança, o que é que ia restar para você? Você vai pegar um câncer, você vai ficar cheio de tumores. Não, você vai morrer, porque você quebrou uma aliança. Nós não levamos a sério, na nossa cultura ocidental, nós não levamos a sério as alianças. Não levamos. Mas na cultura deles, eles levavam. Quebra de aliança, de sangue, envolvia morte. Se você quebrar, não tem doença, não tem problema econômico, não tem miséria, você vai morrer. Por quê? Porque você quebrou uma aliança de sangue. Deus, irmãos, ele leva a sério as alianças. Só que tem um detalhe. Como o povo hebreu não podia beber sangue, porque foi proibido por Deus, mas eles estavam inseridos na cultura oriental, como eles não podiam beber sangue, não coma comida com sangue, é proibido biblicamente, é proibido por Deus. O que eles faziam, já que eles não podiam comer sangue, beber o sangue? Eles não podiam matar um animal, colocar o sangue dele numa taça e dizer, isso aqui é a nossa vida. Eles não podiam pegar, cortar a mão, colocar numa taça, a mão do outro, sangue na taça, misturar com vinho, beber. Não podia. Então o que é que os hebreus faziam? Eles substituíam a carne pelo pão, já era comum, e substituíam o sangue do animal pelo vinho. Era o que eles faziam naquela época. Então a cerimônia era a mesma. O que é que eles faziam? Ó, esse pão aqui é o nosso corpo. E esse vinho aqui é o nosso sangue. A partir de agora, a gente vai ter uma aliança de vida e morte. Então era assim que eles faziam uma aliança. Ó, eu dou a vida por vocês e vocês dão a vida por mim. Se fossem duas pessoas, eu dou a minha vida por você e você dá a sua vida por mim. Você entendeu como é que era feita a aliança naquela época? Agora vamos lembrar do texto que a gente leu? Vai lá, versículo 24, põe aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, olha aí. E tendo dado graças, partiu e disse, para aí, partiu, cortou o pão. Qual o significado da palavra aliança?
Corte. O que Jesus fez? Ele pegou, tendo dado as partes, disse: tomai e comei. Lê o restante. Para. Você viu aí? O que significa a palavra aliança? Corte. Corte do animal. Lembra que eu expliquei? Uma aliança entre duas pessoas. O animal era partido no meio. E aquelas pessoas davam uma volta ou mais, formando um 8 no sentido contrário. E uma estava desistindo da sua própria vida pelo outro. Isto é o meu corpo que é partido por quem? Para eu me tornar rei dos reis? Meu corpo vai ser partido para eu ser celebrado no mundo todo. Para eu ser adorado como um grande mártir. Para eu ser exaltado entre as nações. Não, isso seria uma consequência. Ele disse assim: o meu corpo é partido por vocês. Eu estou desistindo da minha vida. Para quê? Para que vocês recebam vida. Você viu o que é aliança? Eu estou desistindo da minha vida por causa de vocês. Aliança é corte. Por isso que tinha que ter sangue, aliança de vida e morte. Aí vai lá, continua. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o quê? O Novo Testamento, ou a nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. No mundo oriental, o povo do Oriente cortava a mão, misturava o sangue numa taça, colocava vinho e um bebia, depois o outro bebia. Temos uma aliança de sangue. O hebreu, o judeu, como não podia beber sangue, ele substituiu a carne pelo pão e o sangue pelo vinho. E eles faziam essa cerimônia. Quando Jesus fez isso aqui com os discípulos, para eles entendiam. Ele está fazendo com a gente uma aliança de sangue. Entendeu? Para a gente isso aqui, ele fazer isso com a gente hoje na nossa cultura, era estranho. Para eles entendiam claramente. Jesus está fazendo com a gente uma aliança de sangue. Ele está desistindo da sua própria vida para viver a nossa, por nossa causa. Ele está dando a vida dele pela gente. Então Jesus, nessa aliança, ele estava dizendo assim, ó: eu vou dar a minha vida por vocês. A partir de hoje, vocês também têm que estar dispostos a dar a vida de vocês pela minha. Porque nós temos uma aliança de sangue. E a aliança de sangue tinha que envolver, além do sangue, tinha que envolver a morte. Se ela fosse quebrada, aquele que quebrou a aliança, irmãos, ele ia pagar com a própria vida. Porque você tinha que estar disposto a dar a vida um pelo outro. Jesus foi fiel a essa aliança. Guarda isso, pelo amor de Deus, vaso, igreja. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está reafirmando com Deus que você tem com Ele uma aliança de sangue. Jesus deixou essa cerimônia para a igreja. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Passa aí. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Você está lembrando de uma aliança que você tem com Ele, aliança de sangue. Todas as vezes que você come do pão, bebe do sangue, você está dizendo assim para Jesus, ó: Senhor, o Senhor foi fiel à aliança e morreu por mim. Eu estou disposta, se for preciso, a morrer pelo Senhor. Você está reafirmando uma aliança séria
que você tem com Deus. Agora eu quero te fazer pensar. Não precisa me responder, a pergunta é só para te fazer pensar. Se você quebra essa aliança? Eu já vi gente domingo de manhã, não aqui, em outra cidade. Eu já vi gente domingo de manhã, culto de Santa Ceia, beber o cálice do Senhor aqui, termina o culto de Santa Ceia, atravessa a rua, a avenida, vai lá para um restaurante beber cerveja. O fim dessa pessoa eu nem te falo. Sabe por quê? Porque Deus leva a sério as alianças, irmãos. A aliança que nós temos com Deus é de vida e de morte. É a chamada aliança de sangue. Ela envolve vida e morte. Eu dou a minha vida por você. Eu morro por você. Jesus foi fiel à aliança. Ele morreu pela gente. Agora ele está dizendo para vocês: tem que estar dispostos, se for preciso, a morrer por mim e não me negar. Mas se a gente quebra uma aliança dessa, como nós somos muito, no mundo ocidental, nós somos muito flexíveis às alianças, escute bem isso, como nós somos muito flexíveis às alianças, tipo assim, vamos casar, se não der certo, 6 meses separa, é tudo descartável. Como não faz parte da nossa cultura, a gente não entende a seriedade disso aqui, mas eu estou te mostrando hoje a seriedade disso aqui, do que é uma aliança com Deus. Aí olha o resultado de se quebrar esta aliança. Adianta aí o próximo versículo. Adianta aí, ó. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, diz aí, leia o restante. Tá vendo aí? Tipo assim, ó. Você está tomando desse pão, bebendo desse cálice, mas está quebrando a aliança. Você vai ser culpado. Olha o versículo seguinte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou sendo fiel à aliança. E assim como deste pão e bebe deste cálice, próximo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vai. Olha aí, ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque não são fiéis à aliança de sangue. Qual é o resultado de fazer uma aliança de sangue com Deus e não ser fiel a essa aliança? Fraqueza, doença e morte. Por que tem muitos cristãos pelo mundo fracos? Faz de tudo, mas não consegue se recuperar espiritualmente. Não estão sendo fiéis à aliança de sangue. Deus leva a sério as alianças. Nós não. O povo do Oriente sabia a importância de uma aliança. Eles eram fiéis até a morte. Eles iam até a morte. Um famoso explorador chamado Stanley, era o sobrenome dele. Ele foi enviado ao Oriente, à parte oriental do continente africano, para fazer uma matéria sobre um missionário escocês que estava desaparecido no continente africano fazia vários anos. Ele foi com a equipe dele, e isso nos anos 1800. E ele conta no relato dele os desafios que foi entrar naquele continente, enfrentar matagal, enfrentar tantas situações. E chegou um momento, ele acompanhado por um jovem africano que conhecia bem a região, e ele chegou numa tribo e aquilo oferecia muito perigo para ele e para a equipe dele, perigo de morte. E aí esse jovem que estava com eles, orientando na jornada, ele disse assim, ó, para você ter segurança aqui, nessa região que você está explorando, é preciso que você faça uma aliança de sangue com essa tribo.
E ele falou assim, mas como é que é essa aliança de sangue? Aí ele explicou, é o seguinte, eles vão, ou vai ser o seu próprio sangue, ou vai ser um sangue de um animal, e aí eles vão misturar esse sangue, você vai beber juntamente com eles, vai ser feita uma cicatriz no seu corpo, e ela vai ser uma marca, então você vai poder transitar entre eles tranquilamente. Eles vão dar a vida deles por você, você vai ser defendido por eles a todo custo. E aí, ele ficou meio estranho, porque no mundo ocidental não existe isso, beber sangue, fazer cicatriz no corpo, mas para eles lá era normal, fazia parte até do ritual daquela religião. Resumindo, de tanto o jovem insistir pela segurança dele, ele foi lá e participou do ritual. E aí foi feita uma cicatriz no corpo de Stanley. Mas vai escutando. A partir de agora, aquela tribo defenderia ele, custasse o que custasse. Com a própria vida de outras tribos. Só que Stanley, ele era um explorador, então ele transitava por toda a região e tinha que acessar vários ambientes onde tinham várias tribos. E agora? Vou ter que fazer aliança com todas elas? Pois bem, Stanley tinha mais de 50 cicatrizes no corpo. Ele fez aliança de sangue com todas essas tribos. Todas. Claro que infelizmente dentro do ritual deles. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que a partir daquelas mais de 50 cicatrizes, mais de 50 alianças, nenhuma tribo tocaria em Stanley e ele seria defendido por todas elas. Porque eles levam a sério as alianças. Irmãos, se um povo, um ser humano mortal, leva a sério uma aliança, quanto mais Deus. Mas nós não entendemos isso. E quando nós quebramos, somos infiéis, o resultado é isso aí, ó. Volta lá, no versículo 30, se não me engano, né? Acho que é o 30. Por causa disto, há entre vós fracos. Por que há muitos fracos no reino de Deus? Pessoas que não se recuperam. No começo a vida era lá em cima, a vida espiritual, a vida de fé, era lá em cima. Mas parece que não dá mais para recuperar, pastor. O que é isso? Você precisa entender, prestar atenção, que você tem uma aliança de sangue com Deus. Você participa da ceia, ele leva a sério a aliança. Por causa disso, entre vós fracos e doentes. Tem doenças que são do diabo, tem doenças que são da carne, mas tem doenças que são provenientes de uma quebra de aliança, de sangue. Pastor, então é melhor não participar da ceia, né? Se você não tiver aliança de sangue, o dono da tribo não se responsabiliza pela sua vida. Se você não tiver aliança de sangue, o chefe da tribo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não tem compromisso com quem não tem aliança. Pastor, então de um lado ou de outro eu estou em apertos, de um lado ou de outro. Porque se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso ter aliança de sangue com Ele. Por outro lado, se eu não tiver aliança de sangue com Ele, Ele não vai se responsabilizar pela minha vida. Você quer que Deus se responsabilize por você? Você quer? Você quer que aquela palavra de João que diz assim, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, você quer que ela se cumpra a sua vida? Você quer que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não seja atingido? Quer? Aliança de sangue. Por outro lado, se você for enfiar essa aliança, muitos fracos, muitos doentes, Paulo aí foi gentil, né? E muitos dos que? Dormem. Sabe o que é dormir? Pastor, é a pessoa que está lá em casa dormindo aquele sono pesado até 1 da tarde. Não, deixa eu falar o que é dormir. Bater as botas. Conhece essa expressão? Bater as botas. É claro que todos nós um dia vamos morrer. Mas essa morte aqui causada pela quebra da aliança de sangue, essa morte aqui, fala de uma morte precoce, de uma forma indigna, e que a gente sente que não teve a mão de Deus ali naquela condução. Muitos dos que dormem, que eram para estar vivos, fluindo no reino, sendo bênção, mas precocemente.
Você acha que era para Ananias e Safira terem morrido daquela forma? Naquele tempo, você acha que era? Não. Ananias e Safira não era para ter morrido. Mas eles eram infiéis à aliança de sangue com Deus. Ceava com os discípulos, naquela época a igreja primitiva ceava todos os dias. Ceava com os discípulos, mas foram infiéis à aliança. Morreram de forma precoce, vergonhosa. Um morreu dentro da igreja, o outro morreu na porta. Você conhece a história de Ananias e Safira? Por causa disso, entre vós fracos, doentes, e muitos dos que dormem. Pastor, mas Estevão morreu apedrejado. Vamos lá. Vendo quem que ele morreu? Está lá, ele é um mártir. Existem aqueles que são escolhidos para ser mártires. Está lá ele vendo o céu, ele diz assim, eu vejo Deus e o Filho de Deus de pé. Não era nem sentado, era de pé, à direita de Deus. Era tipo assim, Jesus sabia, vai vir um Estevão para cá, um homem de quem a terra não é digna, então eu vou receber ele de pé. Jesus não estava sentado, ele estava de pé. Os irmãos de Davi não estavam sentados, ficaram de pé até ele chegar. A diferença é enorme, né? Vai comparar Ananias e Safira com Estevão? Vamos humilhar Estevão não, pelo amor de Deus. Quebra de aliança. Por isso que Jesus falou que o estado de uma pessoa que perde a presença de Deus se torna 7 vezes pior, porque quebrou uma aliança de sangue. Irmãos, lá no mundo oriental, no Oriente, eles levam a sério as alianças. Levam muito a sério. Mas no mundo ocidental, onde as coisas são mais light, pervertidas, nós não levamos a sério as alianças. Não levamos. Principalmente a aliança de sangue. E até o próprio Deus declarava que aquele que quebrasse a aliança com ele experimentaria a morte. E o pior dessa morte aqui, muitos dos que dormem, é que nem apenas uma morte física indigna, mas fala de morte eterna, né? Imagina, você tem uma aliança de sangue, reafirma essa aliança de sangue na Santa Ceia, mas você é infiel a essa aliança. Você quebra essa aliança. E aí passa dessa vida para outra, morte eterna. Mas, Senhor, eu participei da Santa Ceia. Senhor, eu tinha um cargo na igreja. Eu era pastor na igreja. Eu era obreiro, eu era missionário, eu era cantor. Eu não te conheço. Ele disse, muitos virão naquele dia e dirão, olha isso, estou caminhando para o final. Ele disse, muitos virão naquele dia e dirão, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu ressuscitei até mortos. Gente, pessoa para ressuscitar um morto, imagina isso. Em teu nome eu ressuscitei até mortos. Aí ele disse assim, e eu abertamente vos direi, não vos conheço. Mas eu fiz um apelo, multidão de pessoas vieram à frente para te aceitar como Salvador. Eu não te conheço. Mas por quê? Porque você não foi fiel à aliança de sangue. Uma coisa era você no altar. Uma coisa era você na igreja, entre irmãos. Outra coisa era você nos bastidores da vida. Você não foi fiel à aliança de sangue. Morte. Isso aqui é muito sério, irmãos. É muito sério. Então hoje você está entendendo o que significa ter uma aliança com Deus. Que não é só uma frase bonita. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu batizei nas águas, eu aceitei Jesus. Faz parte do processo. Mas
a fidelidade, a entrega, a obediência, a vida e a morte. Sabe? Por isso que Paulo diz, aí vai ficar mais compreensível agora. Por isso que Paulo diz em Coríntios, Romanos, vai lá Romanos 12, vai lá. Romanos 12, versículo 1. Olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa. Há pessoas que dizem, não precisa mais sacrificar. Não precisa mais sacrificar animal. Pegar um animal inocente, morrer no teu lugar. Você não vai vender tua casa e dar para a igreja, vender teu carro e dar para a igreja, pegar todo o teu salário e dar para a igreja. Precisa não. Mas algum tipo de sacrifício precisa, que Paulo diz, algo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Está vendo aí? Em sacrifício vivo. Muitas vezes obedecer a Deus exige um sacrifício. Exige ou não exige? Se você vai jejuar, um jejum espiritual, você vai passar ali 1 dia, 2, 3 horas em jejum, você vai abrir mão daquele alimento gostoso, aquela tentação, por causa do jejum que você está apresentando a Deus. Num dia normal como esse, domingo, você não sendo crente, você estaria fazendo o que em casa? Dormindo, descansando. Mas hoje você tem prazer de vir para a igreja, não tem? Só que mesmo tendo prazer, às vezes você está deitado na cama e o teu corpo diz o quê? Não, hoje não tem Santa Ceia não, vai só no próximo domingo. Não, dorme só mais um pouquinho. Não, vai só no culto da noite. Aí você levanta o teu corpo e diz, bora. E chega aqui. Aí você vem para o culto, o irmão fala, levante a mão, abaixa a mão, bota a mão no coração, canta, solta a voz. E você está lá fazendo tudo que a gente faz no ambiente. Você está apresentando teu corpo sacrifício. Você dizima, você oferta, você está mexendo nas suas finanças. É um sacrifício. A gente marca um evangelismo. Vamos para a rua, no meio do sol quente, 4 horas da tarde. Você vai. Coral da Bíblia. É culto ministerial, é isso e aquilo. É o dia a dia, a obediência, a entrega, É a renúncia. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem gente que joga a responsabilidade toda para a graça. A graça, é a graça de Deus, a graça, só graça. Não, irmão. Não. Está aqui, sacrifício. Você tem com Deus uma aliança de sangue. Repete comigo, diga assim, eu tenho com Deus. Fala com vontade, diga assim, eu tenho com Deus uma aliança de sangue. E eu preciso ser fiel a essa aliança, custe o que custar. Aplauda bem forte o Senhor. Você precisa ser fiel a essa aliança. Você entendeu por que há muitos fracos, doentes e muitos dos que dormem? A partir disso dá para eu entender, sabe o quê? Deixa eu te dizer uma coisa que dá para eu entender a partir disso. Dá para entender por que Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Porque não vão ser fiéis à aliança de sangue. Nós vemos hoje na igreja de Jesus na terra, principalmente do Brasil, nós vemos hoje as igrejas, irmãos, tomadas de cristãos. Tem igreja aí que no Brasil, no Réveillon, enche 3 arenas. Lotado. Mas a maior parte destes vão apostatar da fé. Por quê? Porque não são fiéis à aliança de sangue.
se forem encurralados e tiverem que dar a própria vida por aquele por quem juraram aliança, não vão dar. E aí isso me faz lembrar de uma canção. Eu já li muito sobre a história da igreja, não primitiva, mas pós-igreja primitiva. E uma canção muito inspirada, né? Diz assim: sempre vou lembrar, conhece? Da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, dos tempos de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma e nunca negavam a fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver. Olha aí como é que é, ó. História da igreja, isso, viu? A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. E aí vai. Sabe por que Pedro se sentiu tão mal quando ele negou a Jesus? Porque ele tinha acabado de fazer uma aliança de sangue com ele. Irmão, ele se sentiu... Posso falar aqui? Mas posso não, né? Se não puder, eu falo do mesmo jeito. Ele se sentiu uma porcaria. Porque ele sabia o que era uma aliança de sangue, a seriedade daquilo. E na hora que a fidelidade dele foi colocada à prova, ele negou. Tem gente que nega por muito menos. Aí ele se sentiu uma porcaria. Só que aí quando ele foi restaurado por Jesus, e ele teve que morrer por Cristo, diz a história do cristianismo, que Pedro e Paulo morreram em Roma no mesmo dia. Mesmo dia eles foram mortos, assassinados em Roma. Pedro crucificado e Paulo decapitado. Não sei se eles tiveram contato um com o outro, né? Mas eu imagino eles dois conversando, hein? E aí, Paulinho? Paulinho. Porque Paulo significa pequeno. O nome Paulo significa pequeno. Ei, Paulinho. É hoje, hein? É Pedrão. Rocha. Paulinho e Pedrão, os dois. Rapaz, como será que eles vão matar a gente, hein? Sei não, sei que eu estou pronto aqui. A minha vida vai ser derramada como oferta de libação. Pois é, Paulinho, eu me lembro de quando eu fiz uma aliança de sangue com ele, eu neguei, eu me senti tão mal. Mas eu estou pronto. Não nego. Eu vou dar minha própria vida por ele, assim como ele deu a dele por mim. É mesmo, Pedrão? Preparado? Preparado. Imagina os dois, se tiveram contato, né? Os dois se abraçando, hein, chorando, fazendo uma oração, não sei. Chegou o dia, daqui a pouco a gente vai estar com ele lá na glória. E depois eles são separados. E aí Paulo é levado para ser decapitado, segundo a tradição cristã. E Pedro é pendurado numa cruz. Aí Pedro faz um pedido, né? Não sei se eles falaram, você tem o último pedido? Não sei. Mas Pedro faz um pedido. O que é que você quer? Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Tá bom, você quer, é pior, né? A agonia é maior, mas tudo bem. Pregam Pedro na cruz, viram de cabeça para baixo, além das dores dos pregos, dos cravos, Pedro morre agonizando, né? O sangue vem todo para a cabeça, se concentra ali, e aí vaza pelo nariz, pela boca, ouvidos, olhos, eita Deus do céu. Mas ele foi fiel à aliança de sangue. Coliseu, Itália, Roma, que as pessoas vão lá e amam tirar foto lá. Ai, o Coliseu, ali tem tanto sangue derramado de crente. Diz a história do cristianismo que eles
pegavam leões e deixavam leões 7 dias sem comer. Imagina você, 7 dias sem comer. Tem gente que quando fica com fome, fica com mau humor. Alguém? Só eu? Vocês são tudo anjo, hein? Irmão, se você com fome, você fica querendo roer as paredes, imagina um leão. Imagina. 7 dias. Eles pegavam os cristãos e levavam no Coliseu homens, mulheres, crianças e bebês. Está registrado isso nas histórias, livros de história do cristianismo. O estádio cheio, como se fosse uma partida de futebol de final de campeonato mundial. O Coliseu cheio, era um espetáculo. O espetáculo daquela época era isso. Eles colocavam lá as mães segurando seus bebês, as crianças gritando de desespero, pais, famílias cristãs, lá no meio. E aí o espetáculo qual era? Vamos soltar os leões agora das jaulas e eles vão famintos para cima dessas pessoas. E dizem relatos, tem num livro que eu já li, que quando os leões eram soltos, aqueles cristãos ali, todos juntos um com o outro ali, num instinto de defesa, uma defesa impossível, né? Eles começavam a louvar. Glória, glória, aleluia, glória. E os leões vindo, e arrancando pedaços, e mordendo. E o estádio, ao invés de bater palma, eles ficavam tão admirados com a atitude daquele povo, que só ouviam um som assim no estádio, ó. Oh, tipo, eles não estão gritando desesperadamente, negando, eles estão cantando. Os leões rasgando os pedaços, perna, braço, e a voz, glória, glória, chega a me arrepio. Eles eram fiéis à aliança de sangue. E qual é a nossa luta hoje? A nossa luta hoje é um irmão que falou mal da gente. E a gente, mas pai, queixa não, são tudo hipócritas. Um sermão mais duro. É a luta hoje, é um sermão mais duro. Mas pai, queixa hoje não, o pastor estava dando recado para mim. Os crentes hoje têm que tomar vergonha, irmão. Uma vergonha. As lutas hoje são essas. Eu estou passando por um deserto. Solta um leão para comer teus braços para ver. Hã? Aponta uma arma na tua cabeça, igual apontaram na cabeça do irmão Estevão. Estevão, a esposa e as 2 filhas foram num país em que não era permitido pregar o evangelho, e eles foram enterrados vivos, só com a cabeça para fora. A filhinha de 5 anos, a filhinha de 8, a esposa e ele, enterrados vivos, só com a cabeça para fora. E os camaradas com a metralhadora aqui, ó. Estevão, você nega a Jesus? Ou nós vamos matar a tua filhinha de 5 anos? E Estevão gritando desesperado em espanhol, não, não, minha filha, não, não, não. Nega a Jesus ou nós vamos matar ela? Não, não nego. Mataram a filha de 5 anos de idade aqui. Bichinha. Estevão, você nega a Jesus ou nós vamos matar suas filhas de 8 anos? Não, não, minha filha, não, minha irmã, não, não, não. Nega, não. Estouraram a cabeça dela. Sobrou ele e a esposa. Estevão, você nega a Jesus ou vamos matar tua esposa? E ele falando em espanhol. Não, minha esposa, não, 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 não. Você nega a Jesus, Estevão? Não nego. Metralhar a cabeça da esposa dele. Só sobrou quem? Ele. Estevão, você nega a Jesus, irmão, se ele não negou pelas filhas, não negou pela esposa, ele vai negar por ele? Quando perguntaram se ele negava a Jesus, por isso que essa canção ficou famosa. Quando perguntou se ele negava a Jesus, ele não respondeu. Ele só cantou assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo.
este camino yo no desisto, estoy seguindo a Jesucristo, atrás não vuelvo mais. Conhece a canção? Estevão, você nega? Estou seguindo. Eu não ia mais negar, irmão. Disse que metralharam a cabeça dele, estouraram a cabeça dele e ainda saiu o som da voz dele. Estou seguindo a Jesus. Teve soldado que se converteu por causa daquilo. Aliança de sangue. E os crentes de hoje, por muito menos, essa nossa geração tem que tomar vergonha na cara. Desculpa aí, viu, irmão? Foi mais forte do que eu. Tô falando da geração hoje, geral, de crente. É muito mimimi. É muito pipipi. Solta um leão para ver, então. Aponta um metralhador na minha cabeça, na tua. E a gente quebra a aliança de sangue por besteira. Por causa disso, volta lá, vai lá. 30, né? Não, é 1 Coríntios 11, 30. Por causa disto. Vem aí, vai lá. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Aí eu vou fazer uma pergunta, não me responda, só para a tua reflexão, diante de tudo que você ouviu. Você tem uma aliança com Deus? Não responda. E a segunda pergunta, você é fiel a essa aliança? Porque a aliança que você tem com Ele é a aliança de sangue. A aliança que Ele fez com a igreja foi a aliança de sangue. Vocês vão comer do meu corpo e vão beber do meu sangue. E a aliança de sangue é isso. Paulo, ele sabia o valor de uma cicatriz naquela cultura, viu? Paulo sabia o valor de uma cicatriz. E ele falou que ele trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Cada cicatriz que ele trazia, ele sabia para quem que aquela cicatriz apontava. Para quem era? Para Cristo. Ele trazia aquilo com orgulho. Se Paulo fosse tirar a camisa dele assim num ambiente para mostrar as pessoas as costas dele, provavelmente tinha gente que ia vomitar. Porque 40 chibatadas, 39, já deixa um bocado de marca. E ele diz que 3 vezes ele levou 39 chibatadas no espinhaço. Então não tinha mais costa, irmão. Não tinha mais costa, era só rasgão. Não tinha mais costa. E ele disse, nada nos separará do amor de Deus que é em Cristo. E a gente, por muito menos, quebra a aliança de sangue. Por muito menos, a gente quebra. Por que eu te trouxe isso hoje? Porque a gente está começando o ano. E a gente precisa entender o que é ter aliança com Deus. E a gente precisa entender o chamado de Deus para sermos fiéis a Ele. A gente precisa entender isso. Irmãos, o que Jesus fez por mim e por você não foi brincadeira. Este é o meu corpo que é partido por vocês. Você sabe que nenhum osso de Jesus foi quebrado, não sabe? Bateram nele sem pena, empurraram, derrubaram no chão, provavelmente chutaram, mas nenhum osso foi quebrado. Mas ele foi desconjuntado. O que é desconjuntar? Vem, Carlos. Calma, eu não vou te desconjuntar. Vem cá, Isaac. Fica aqui de frente para o povo antes. Eu sou a cobaia. Você é a cobaia. Segura aqui assim no ombro dele, assim, ó. Segura assim, ó. Com as duas mãos assim, as duas. Assim, uma aqui e outra aqui. Vai lá, Isaac, segura.
Ele está sendo seguro aqui. Eu vou desconjuntar ele. Eu vou pegar esse braço aqui, irmãos. Eu vou botar o meu pé aqui, ó, na costela dele. Só que isso é um brutamonte romano, ou 2 ou mais. E eu vou puxar esse braço dele com toda a violência. Será que vai doer, hein? Essa junta aqui, ó, vai se deslocar uma da outra. Será que dói isso? Será que dói? Parece que dói. Eu não sei se alguém, por brincadeira, já deu uma estralada no teu dedo assim, ó. Parece que o dedo sai do lugar. Dói isso? Alguém já desconjuntou alguma coisa? Já? Alguém já, vamos falar, desmentiu, né? É desmentiu que chama, né? Já desmentiu o pé assim, ó. Torceu já? Dói isso? Ele foi desconjuntado. Já pode ficar por aqui já. Vamos ficar de pé. Ele foi desconjuntado. O que ele fez pela gente não foi brincadeira. E ele levou a sério a aliança. Jesus levou a sério a aliança. Leve a sério a sua aliança com Deus. Você entendeu essa palavra? Isso aqui vai te ajudar em alguma coisa? Isso aqui é para você temer e tremer. Ei, conselho para você. Não brinque de cristianismo. Não brinque de crente. Não brinque de igreja. Não há tempo para mimimi. Não há tempo para beicinho. Não há tempo para não há tempo para isso. Não há tempo. O cão não está de brincadeira. O inferno não está de brincadeira. Deus não está de brincadeira. Deus leva a sério as alianças. Deus leva a sério as alianças. Então, que a partir de hoje, primeiro domingo do ano, você realmente compreenda o que significa uma aliança com Deus. Eu creio que hoje você compreendeu. Isso aqui vai te ajudar em muita coisa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. Se essa palavra que você ouviu hoje faz sentido para você, o que te resta? Quem sabe é pedir perdão a Deus, né? Quem sabe você precisa, porque Pedro, ele foi infiel à aliança de sangue. E ele chorou amargamente. É o que diz a palavra de Deus. Ele se arrependeu amargamente. Eu imagino Pedro falando com o Senhor e pedindo perdão por ele ter sido infiel à aliança de sangue que ele tinha acabado de fazer com o Senhor Jesus. Porque o seu Senhor estava sendo fiel à aliança, mas ele foi infiel. Mas depois que Pedro foi restaurado por Jesus, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Pedro morreu por Cristo. Custasse o que custasse, Pedro estaria disposto a dar a vida pelo seu Senhor, pelo seu amigo, pelo seu mestre. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Pedro foi perguntado 3 vezes e confirmou: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, se você ama Jesus, vai fazer a vontade dele. Se você ama Jesus, ele está te perdoando nessa manhã. Se você ama Jesus, ele está te dizendo: eu não desisti de você, eu conto com você para o meu reino. Assim como ele perdoou e restituiu Pedro, ele também faz isso contigo. Receba nessa manhã o perdão de Deus. Receba nessa manhã o amor de Deus, a presença de Deus na sua vida. Receba a reconciliação de Deus. Você tem uma aliança de sangue com Ele, e Ele te convida para ser fiel a essa aliança. Se realmente você ama o Senhor, fale isso para Ele nessa manhã. Perdoe pelas fraquezas, peça perdão pelas fraquezas, peça perdão pelas tuas falhas, pelas vezes que você decepciona Ele, peça perdão. Mas fale para Ele que você vai ser fiel à aliança de sangue que você tem com Ele.
Aleluia. Ó Deus, ouve a nossa oração, Senhor. Considera o que está saindo do coração dessa pessoa em forma de palavras. Jesus disse para Pedro: o diabo me pediu a tua alma para peneirar. Pedro, o diabo me pediu a tua alma. Ele quer te peneirar, ele quer te esmagar. Mas eu roguei por ti a Deus. Irmão, o diabo quer nos peneirar. O diabo quer te peneirar. Mas hoje você está tendo a oportunidade de se reconciliar, de se acertar, de se entregar, de dizer: Deus, eu quero pertencer somente a ti. Eu quero ser do Senhor, em nome de Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus agora. E você vai fazer dessa canção a sua oração a Ele. Aleluia. Glória a Deus.